espiritual, material, Ele tem cuidado de tudo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Encontre aí 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, aí vem Hebreus. Amém? Se passar e tiver em Tiago, lá para Pedro, você volte, né? Aí você encontra Hebreus. Antes de Tiago, depois de Filemon. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Aleluia, Jesus. Hebreus 4, 14. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ainda não encontrou? Diga misericórdia, né? A gente espera. Você que tem aí o seu iPhone, ou o seu iPod, ou alguma coisa, algum aí, né? Você coloque lá no Google, escreva Hebreus 4,14 e vai aparecer lá. Acompanhe aí você que está mais avançado, né? Nos dias de hoje aí, com a Bíblia no celular. Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Glória a Deus. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, fala aos nossos corações. Deus poderoso, que o nosso coração esteja aberto para receber a semente, Pai querido, da tua palavra. Deus, também nesse momento nós oramos, Pai querido, com fé, Senhor, no teu nome, e invocamos a ti, o nome que está acima de todo nome, e te pedimos nesse momento, Pai querido, que toda obra do inimigo, Senhor, todo levante, Pai querido, inimigo, seja repreendido no nome de Jesus. Nós, como igreja, damos uma ordem a eles, nós não pedimos, nós ordenamos que eles batam em retirada no nome de Jesus, que eles fiquem do outro lado da linha. Assim, Pai querido, nós estamos aqui para te adorar, para te buscar, para entregar o nosso louvor a ti, Senhor. Atenta, Pai querido, ao nosso coração, nos ensina, Pai querido, nos exorta, adverte ao nosso coração, cura a nossa alma, Senhor, essa noite, e fala conosco, em nome de Jesus, no teu nome santo pedimos, amém e amém. Podemos assentar? Glória a Deus. A carta de Paulo, ou a carta que não tem ainda um escritor, né? Hebreus, considerado, porém, aí como uma carta paulina, porém não está confirmado. E nós encontramos na carta aos Hebreus um sumo sacerdote, Cristo Jesus, aquele que foi tentado, como diz o texto, em tudo, porém sem pecado. O sumo sacerdote da tribo de Judá, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a transição do sacerdócio que aconteceu, né? Nós encontramos João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, que era sacerdote, e ofereciam todo dia aquele sacrifício missionário Eliane no altar. Imagine João Batista vendo o sacrifício de ovelhas, de bodes, de animais, vendo o seu pai, o sacerdote Zacarias, oferecendo aquele sacrifício diante do altar e sendo ensinado que aquilo era um sacrifício pelo pecado, que aquilo era um sacrifício pelo povo que pecou, que transgrediu, e fazendo aquele ritual, né, sacrificial pelo povo, pelos homens daquela nação. E de repente um homem, filho de Zacarias, chamado João Batista, faz a transição desse sacerdócio, porque se João Batista é filho de Zacarias, a tendência é que ele seja sacerdote.
porém há um novo sacerdócio nascendo. João Batista não está no templo. João Batista, aquele que aprendeu dentro do templo, corre para o deserto. E em Mateus capítulo 3 nós ouvimos: voz que clama no deserto. Em Mateus vai dizer: apareceu um homem no deserto da Judeia, pregando: arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. A palavra que um dia esteve dentro do templo, a palavra que era adorada naquele local, a partir do momento, a palavra do Senhor está com João Batista no deserto, pregando a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus faz da sua forma, do jeito que Ele quer. Então, poderia estar no templo, poderia seguir o ritual, poderia seguir a mesma linhagem, poderia fazer a mesma coisa, mas tocado pela palavra de Deus, surge um novo sacerdote, aquele que através do arrependimento levaria homens de Deus ao arrependimento, levaria a nação ao arrependimento, traria a nova mensagem do reino, e ele abre o caminho para o Senhor Jesus. É a palavra de arrependimento no deserto que vai abrir esse evangelho de salvação. É a palavra de arrependimento no deserto, não no templo, mas no deserto, porque muitas vezes nós não encontramos no ritual, mas na palavra, muitas vezes no evangelismo, na visita, e muitas vezes naquela amizade que temos, que ora, que busca a Deus, temos uma palavra do Senhor ao nosso coração, que muitas vezes estamos precisando, que estamos necessitando, não de algo material, mas uma palavra que toca ao nosso coração. A palavra do Senhor está na nossa boca, perto de nós, para que possamos anunciar esse evangelho. E lá estava João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele encontra com Jesus e batiza Jesus, dizendo: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés, porém tu vens a mim, e na verdade eu é que devo ser batizado por ti. Mas Jesus, com toda a sua humanidade, com toda a sua simplicidade, alguém que, como Filipenses, dizendo capítulo 2 de Filipenses, ele sendo como Deus, não se apegou a ser como Deus, não usou como usurpação ser aquela figura de Deus, mas se esvaziou de si mesmo, se colocando em forma de servo ali como um homem, para que a gente pudesse ser alcançado. Então ele diz: não convém que seja assim. Ele vai lá, é batizado, o Espírito desce sobre ele, e ele começa anunciando o evangelho também de arrependimento. Assim como João Batista abre o caminho, Jesus, o sumo sacerdote, está ali agora pregando o evangelho, anunciando a salvação, o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Imaculado, e que, como diz o texto, ele é o sumo sacerdote. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele desceu da sua glória para que a gente pudesse ser alcançado por ele. E o texto de Hebreus vai nos explicar essa situação toda, essa característica de nosso Cristo. Primeiro, no capítulo 1 de Hebreus, logo no início, nós vamos encontrar a seguinte frase: que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então não existe outro, irmãos. Pastor, quem eu quero servir? Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata do seu eterno ser. Por isso nós devemos olhar para Cristo. Por isso, numa palavra de evangelismo, numa palavra muitas vezes que você está em uma situação difícil, nós olhamos para os nossos irmãos e dizemos: olhe para Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não tema, fique forte, porque Jesus vai te curar. Todavia nós endereçamos a nossa pregação, a nossa mensagem, para que Cristo Jesus seja anunciado, quer seja no momento de dificuldade, quer seja no momento de alegria, quer seja no momento em que nós estamos em instabilidade, ou quer que nós corramos uma vida muitas vezes angustiada.
Todavia olhamos e dizemos: corra para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Cristo Jesus, pois Ele está a figura e a estatura do homem perfeito. Por quê, pastor? Porque nele está o resplendor de Deus. Ele é a figura exata do seu eterno ser. Então, quero adorar Jesus, precisa ir ao Filho. Eu quero adorar a Deus, preciso estar com Jesus. Eu quero buscar a Deus, nós precisamos encontrar no Filho. Não existe um caminho a Deus sem ser pelo Filho. Não existe outro caminho que você possa encontrar a Deus senão pelo Filho. É por isso, aquele que quiser se achegar a Deus, é necessário passar pelo Filho. De forma alguma você pode passar direto, de forma alguma você se achega a Deus. Não é por bondade que você se achega a Deus, não é simplesmente pela sua caridade que você se achega a Deus, não é aquilo que você faz que você se achega a Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que o nosso pecado nos afastou do nosso Deus, a nossa transgressão nos afastou do Senhor. Aquilo que nós cometemos fez a inimizade, uma barreira, o pecado, a barreira do pecado, colocou Deus atrás dessa cortina e nós aqui na frente, e a barreira do pecado ficava aqui para que nós não pudéssemos nos achegar a Deus. Era necessário um novo caminho, era necessário o véu ser rasgado, era necessário alguém vir rasgar a barreira, tirar e nos levar de volta a Deus. Essa barreira vai ser tirada apenas em Cristo Jesus. Então não adianta querer correr e chegar a Deus sem Cristo Jesus, não tem como, porque é apenas em Cristo Jesus que essa barreira é quebrada, é apenas em Cristo Jesus que todo esse véu é rasgado, é apenas em Cristo Jesus que os nossos pecados é perdoado, porque a palavra vai nos dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós pecamos e nos se apartamos. Se foram destituídos é porque um dia pertencemos, mas o pecado nos afastou, o pecado nos distanciou, o pecado coube ao pecado trazer a confusão entre nós e Deus, a ponto de nós não termos mais esse livre acesso durante todo o pecado da humanidade. Então Cristo Jesus, com o resplendor do Filho, com a graça de Deus, a sustentação exata da figura perfeita em Cristo Jesus. É por isso que quando no capítulo 3 de João ele está pregando a Nicodemos, dizendo: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Aquele que não nascer novamente, aquele que não está em Cristo Jesus não pode ver o reino dos céus, porque João capítulo 1 vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que receberam a Cristo Jesus têm o direito de ser chamado filho de Deus, mas no seu esplendor, na sua graça, na sua glória, nós encontramos ainda em João, Jesus antes do seu sacrifício, dizendo: Senhor, traz aquela glória, a glória do início, a glória que eu tive desde o início. Aí Jesus disse: eu já te glorifiquei. Mas se Jesus naquele momento tem aquela glória, a glória da pureza, a glória da santidade, nós não seríamos salvos. Todavia foi necessário passar pelo sacrifício, foi necessário passar pela cruz do Calvário, para que ele pudesse receber esse nome excelente. Ele era acima dos anjos, mas se fez abaixo deles, porque para nos alcançar. Imagine no céu de glória, Jesus coroado de glória, Filho de Deus, acima dos anjos no céu. Mas como nós precisávamos de salvação, como nós precisávamos de ser resgatados, porque o pecado fez essa separação, aquele que era acima dos anjos desceu do seu trono e se fez abaixo dos anjos como homem, como eu e como você. E esse texto vai dizer que ele era exatamente esse ser glorificado e exaltado, mas se colocando abaixo dos anjos. Para quê? Para que ele pudesse transmitir a mensagem de salvação à nossa vida. Por quê, pastor? Porque se você recebe uma mensagem por um anjo, irmão, imagine, eu nunca vi um anjo, mas se eu vejo, provavelmente eu ia sair correndo, eu não sei, né? Não posso dizer. Mas, porém, Jesus, carne e osso, sangue, é necessário. É necessário porque para que possamos compreender
a mensagem do Evangelho. Como é que você compreende a mensagem do Evangelho melhor? Como é que você compreende as coisas? É quando algo extraterrestre lhe diz alguma coisa, ou quando outro ser humano vem e te explica? É mais fácil a gente entender quando tem alguém do nosso lado explicando, sim ou não? É mais fácil quando tem alguém nos orientando, sim ou não? Jesus foi esse ser que, para que nós entendêssemos a salvação, para que nós entendêssemos o Evangelho do arrependimento, desceu do céu e se fez carne para nos explicar quão grande mensagem de salvação estava sendo alcançada sobre a nossa vida. E Ele foi essa salvação que desceu do céu para pregar o Evangelho de salvação. No capítulo 2 ele vai dizer: essa salvação primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmado pelo testemunho dela por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Então foi necessário Ele anunciar o Evangelho de salvação. A primeira mensagem anunciada por Cristo Jesus, o arrependimento. A primeira mensagem nos ensinada a respeito da salvação. Então o Evangelho não foi simplesmente escrito ou simplesmente pregado por alguém, foi anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, foi profetizado pelo nosso Deus, foi totalmente anunciado por Ele, pela sua própria boca. Ele mesmo nos anunciou. Ele que desceu do céu, era acima dos anjos, glorificado em glória, desceu para nos trazer a mensagem de salvação, para que eu e você pudéssemos entender essa mensagem, para que pudéssemos ser alcançados por ela. Se fez homem como nós, carne e sangue como nós, desceu e Ele mesmo pregou o Evangelho. Então a mensagem que você anuncia foi o próprio Senhor, que você aceitou. Ele mesmo anunciou a mensagem. Ele mesmo anunciou essa mensagem. Ele mesmo veio em carne e fez o projeto e anunciou o projeto. Ele mesmo veio em carne e deu a nós essa mensagem de salvação, para que pudéssemos ser alcançados pela sua graça e misericórdia e pudéssemos ser salvos do dia da ira. E nós fomos alcançados por esse Evangelho. O texto, como nós compreendemos, diz que Ele se fez menor que os anjos. Se fez menor para alcançar a nós, seres humanos. Eu quero servir a Jesus. Nós sabemos que para confessar é necessário entendermos que Ele veio em carne. Carne e sangue, morreu pelos nossos pecados, nos alcançou com o seu Evangelho, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus e intercede por nós. Esse sumo sacerdote que anunciou a palavra do Senhor, que anunciou a sua palavra de salvação a nós. Por quê? Porque sofreu. Quantas vezes, como eu disse no início do texto, João Batista não via aqueles sacrifícios vindo no altar. Você já entendeu a falha no sistema sacrificial? Você imagine só que eu olhasse para você hoje e dissesse para você: a partir de hoje, se você pecar, você traz R$100 e o seu pecado é perdoado. Você acha que você iria se arrepender? Você acha que você se arrependeria? Não. Por quê? Porque seria fácil pecar, sim ou não? Eu vou pecar e vou levar ali R$100, o meu pecado está perdoado. A falha no endereço e no Antigo Testamento era essa: eu vou pegar um cabrito e vou levar ao sacerdote e o meu pecado está perdoado, pronto, acabou-se. Eu vou pegar algo de valor e vou levar lá. Só que Deus não quer valores, Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa vida, Deus quer nós como nosso altar, entregue a Ele.
era uma falha. Ele está dizendo que todavia a antiga aliança era uma antiga corruptível. Por que corruptível? Porque eu poderia dar em troca algo em favor do que? Do meu arrependimento. Então eu ia lá, chegava com o cabrito e dizia assim: está aqui, eu pequei, mas eu trouxe meu cabrito, está tudo livre, né? Está tudo pagado, está tudo pago. Mas Jesus veio como um único sacerdote, trazendo sobre si essas dores, como um único cordeiro. E ele diz: não precisa de outro, ele é o único. Não precisa trazer de novo, ele é o único. Não precisa fazer de novo, ele é o único. Porque ele quebra toda a velha aliança para estabelecer em nossos corações uma fé inabalável, a ponto de termos certeza que ele nos arrancou do pecado, nos lavou com o seu sangue, pelo sacrifício dele nós fomos sarados. Só que não tem essa de você dizer assim: eu vou pecar e depois vou voltar. Não, pelo contrário. Romanos capítulo 11 diz o que? Romanos capítulo 8 vai dizer que aquele que cresceu em graça decaiu do pecado. Ora, aquele que está em pecado decaiu da graça. A graça nos dá estabilidade para entendermos que nós andamos em espírito, que nós vivemos em espírito e estamos fora de um mundo de pecado. Isso é viver pela graça. Isso é viver em Cristo Jesus. E se olhar para o nosso coração e vivemos em graça, graça não é um passaporte para dizer eu posso pecar, não, pelo contrário, graça é salvação, é um favor imerecido para dizer eu fui curado e não posso voltar de novo às mesmas coisas onde Jesus já me tirou. Eu fui lavado com sangue e eu não posso retroceder mais, porque o Cordeiro Santo me alcançou, me redimiu para que eu não possa voltar mais à escravidão do pecado, para que eu não possa mais voltar à escravidão, à amargura que o inimigo, as prisões do inimigo da minha vida, mas pelo seu sangue eu fui liberto totalmente do pecado, para que eu não pudesse voltar mais para lá. O nome disso é graça. Não é a chave que me dá para dizer assim: se eu pecar eu vou voltar lá e vai acontecer. Não. É aquele que nos lava totalmente para dizer: uma nova criatura eu sou. O velho homem ficou para trás e Cristo Jesus é glorificado na minha vida. Nós precisamos entender, é por isso que eu sempre digo: o evangelho é decisão. É por isso que às vezes, né, a gente para louvor, para tudo, porque quer aceitar Jesus, quer, irmão? Então aceite com a sua consciência. Não venha emocionado, não. Venha consciente daquilo que você vai fazer, porque evangelho é uma decisão. Não é vir, voltar e depois vir de novo e dizer assim: eu errei, eu falhei. Não, o evangelho é uma decisão. Nós tomamos o nosso coração e a cada dia vamos aprendendo a viver em Cristo Jesus. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou pegar? Não, quer dizer que você não vai errar? Não, você está em processo de salvação. Você vai ver os seus defeitos, a luz de Cristo vai esclarecer as suas falhas, a luz de Cristo vai mostrar os seus pecados, a luz de Cristo vai transparecer sobre você, vai esclarecer tudo isso, porque a palavra é luz, e quando a palavra é luz, ela mostra os nossos defeitos. Sim ou não? Está tudo escuro. Quando você chega num quarto abandonado durante um monte de tempo, liga a luz para você ver o que está lá: poeira, telha de aranha, tudo bagunçado. Você está entendendo que é a luz de Cristo? O nome disso é a luz em Cristo. Nós andávamos em trevas, no pecado, na transgressão do nosso pecado, mas um dia recebemos a luz de Cristo sobre a nossa vida, e quando essa luz brilha sobre nós, nós enxergamos a nós mesmos, nós reconhecemos quem somos, encontramos o nosso pecado, porque Jesus quer curar a nossa vida. Ele mostra para saber: você precisa limpar aqui. Ele mostra para que nós possamos ter um entendimento: eu preciso tirar isso da minha vida. Ele mostra para que a gente possa entender que precisamos ser lavados e purificado pela água da palavra. A luz de Cristo vem, andávamos em trevas e Jesus brilha a sua luz para dizer: está vendo como você é? Você é arrogante, você é ignorante, você é egoísta,
você é miserável, pobre segue nu. Jesus vem e mostra para nós, missionário. Jesus começa a mostrar os nossos defeitos, porque quem não consegue enxergar o seu defeito, como é que vai mudar? Quem não consegue enxergar as suas falhas, como vai entrar num processo de transformação? Quem não consegue se enxergar, como é que vai transformar a sua vida? Mas graças a Deus, a palavra do Senhor foi endereçada à nossa vida, para que a gente possa ter luz. E essa luz vai nos purificar de todo pecado, de toda transgressão. A palavra do Senhor, que é luz sobre a nossa vida, vai transformar o nosso ser. E esse é o evangelho que foi trago, esse é o evangelho a qual Cristo Jesus derramou sobre nós com o seu sangue precioso, que foi derramado na cruz do Calvário. Portanto, Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ah, o irmão é carne e sangue? É. Jesus participou da mesma condição que você. Você é carne e sangue, você tem olho, boca? Pois é, Jesus participou das mesmas condições que você. Para quê, pastor? Para que pudesse se compadecer de nós, naquilo que nós passamos. Paulo vai nos dizer que não é nos dada tentação acima daquilo que nós possamos suportar. Você sabe por quê? Porque Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe quem é você. Ele é o nosso sumo sacerdote que participou conosco, tentado, mas sem pecado. O inimigo foi lá, tentou, mas sem pecado. Então ele participou conosco para que ele pudesse interceder por nós. Ele sabe quem é você. Ele sabe os seus sentimentos, Ele sabe as suas emoções, Ele sabe aquilo que você está sujeito. Mas nenhuma tentação foi nos dada a qual nós não possamos suportar. Cristo Jesus vai te livrar do pecado, vai te livrar da tentação, te livra da queda. Ele te livra de pecar, te livra de sair da sua presença. Ele é o Deus que dá o escape no momento certo, na hora certa, para que teus pés não possam vacilar, para que teu coração não possa decair da graça, mas para que você viva de fato no evangelho de verdade, de glória em glória, de fé em fé, fazendo assim a manifestação da glória de Deus no nosso ser mortal. Esse é o nosso Deus que participou conosco das mesmas condições, irmãos. O que quer dizer isso? Assim como Ele foi, nós também olhamos para Ele como sumo sacerdote e encontramos nele a segurança de que também vamos vencer o pecado. Venceremos essas transgressões, venceremos esses tipos de tentações que chegam na nossa vida. Acaso, diz o texto em Hebreus, quem são os anjos? Não são seres ministradores que estão a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eu e você. Jesus é tão bom que coloca lá o anjo, para nos guardar. Amém, irmãos? Lembra? Tenho certeza aqui que você já leu o Salmo 91, né? Quem crê diz amém. Já leu lá? E o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu, para que tu não tropeces com teu pé em nenhuma. Eles são anjos ministradores que estão trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Enquanto você caminha, Deus te livra do mal. Enquanto você caminha, Deus te livra do pecado. Enquanto você está na presença do Senhor, andando com Cristo Jesus, Ele vai na frente, quebrando as cadeias, tirando os caminhos do mal, te livrando da tentação, guardando o seu coração para que você não possa tropeçar.
texto de Hebreus capítulo 2, no versículo 18 diz: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele está dizendo que, tendo em vista aquilo que ele sofreu, ele também é capaz de te socorrer dessa tentação. Ele é capaz de alcançar o seu coração e te livrar dessa tentação. Ele é capaz de estender a mão e poder dizer para você: não temas o seu coração, estou aqui para te socorrer. Portanto, nos aproximemos do trono da graça com fé. Sabemos que o autor da nossa salvação é Cristo Jesus, e Ele também, em carne e sangue, como um sumo sacerdote, nos amou e nos livrou de toda a tentação, naquela qual passamos, a qual nós não encontramos muitas vezes saída, naquela que você dobra o seu joelho e você diz assim: Senhor, não sei o que fazer. Ele vem lá e te socorre. O Senhor Jesus Cristo sabe muito bem, como um humano, aquilo também que nós passamos. Sabe exatamente sentimentos, dores, emoções. Ele sabe de tudo. Porque nós poderíamos olhar para o nosso Deus e dizer: é muito fácil. Tem um Deus que nunca sentiu emoção nenhuma. É muito fácil a gente adorar um Deus que tem todo o poder. É muito fácil nós adorarmos a um Deus que não está sujeito a nenhum tipo de erro. Sabe o que Ele fez? Desceu do céu, colocou-se com o homem e disse assim: eu passei pelas mesmas tentações e eu também sou apto para lhe alcançar, para lhe interceder pela sua vida, para que você também possa passar e possa ter vitória. Portanto, o nosso sumo sacerdote, o grande Senhor Cristo Jesus, o Filho de Deus, nos alcançou com a sua palavra de pregação, mas não simplesmente com uma palavra, com a sua vida, com as suas atitudes, para que nós pudéssemos olhar para Ele e ser o exemplo daquilo que Ele foi. Então, quando você vem para Cristo, o recado que eu te dou: olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Não decaia da graça olhando para o lado e dizendo: olha ali o irmão fulano de tal. Olhe para Cristo. Não decaia da graça achando que o fulano de tal era crente e agora não é mais, fez isso, fez aquilo, porque crente tem que ser desse jeito, crente tem que ser daquele jeito, crente tem que se comportar assim, crente tem que ser desse jeito. Pelo contrário, quer se comportar como crente, olhe para Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. Seu Cristo não é o irmão que está do seu lado, o seu Cristo é aquele que morreu por você na cruz do Calvário para lhe salvar. Porque nós temos defeitos, falhas, mas Ele, todavia, como diz o texto, passou por todas essas tentações que eu e você passamos, mas Ele não teve pecado algum. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, temos firme a certeza de professar que nele nós confiamos. Nele nós temos redenção, nele nós fomos encontrados, nele nós fomos sarados, e pelo seu sangue fomos comprados. E toda barreira do pecado, com o seu sacrifício, Ele rasgou o véu de alto a baixo. É assim que diz o texto, né? Ele rasgou o véu de alto a baixo. O nosso Deus é tão grande. Imagine que aqui na frente tem uma cortina. O nosso Deus é tão grande. Nós somos pequenos, sim ou não? Se você quisesse rasgar esse véu, eu e você, nós começaríamos por onde? Por baixo. Porque a sua mão não alcança lá em cima. Nós começaríamos por onde? Mas o nosso Deus é grande. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo.
para que nós tivéssemos acesso de volta ao Pai. E esse véu que foi rasgado é a barreira da inimizade que Ele rasgou. Era a barreira do pecado que impedia. Por isso Ele diz no texto ao Hebreu: se achegue, confere com confiança ao trono da graça, sabendo que aquele que sofreu por ti também pagou um alto preço, para que esse caminho lhe fosse oferecido, para que esse caminho lhe fosse aberto, para que você possa andar sobre ele, a se achegar ao trono da graça, orar com fé e dizendo: eu sei quem foi quem me comprou, é por isso que eu estou diante do trono, eu sei quem foi que me salvou, ainda que eu tenha sofrendo a tentação, eu estou diante do trono, porque Ele também é fiel para me salvar, Ele é fiel para me livrar de toda a tentação. Se achegue e confere ao trono da graça, pois nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, e assim como Ele passou, também é apto para nos socorrer no momento delas. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Nós não temos desculpa por causa da salvação, missionário. Ele foi como nós e Ele é capaz de nos socorrer. Ele está dizendo: eu sou capaz de socorrer nesse momento. Se nós nos achegarmos a Cristo Jesus, Ele, o próprio, nos livrará de todo laço, de toda tentação. Ele vai endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas, curar o nosso coração e liberar o acesso ao Pai novamente. Por isso é que o seu sangue foi derramado, porque enquanto está chegando uma nova aliança, um novo testamento, não é assim que nós lemos lá? Um novo testamento. Só que novo testamento, testamento só tem validade quando alguém morre. Testamento não tem validade enquanto alguém está vivo. Por isso ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que tivesse validade o novo testamento, um novo caminho, uma nova história, uma nova caminhada para mim e para você, garantindo a nós a herança de salvação eterna. É esse o testamento que Ele deixou na sua morte. A minha morte garante a salvação eterna. O meu sangue comprou com a vida dele. O meu sangue comprou a vida dela. Na sua morte sela o testamento, e na sua ressurreição revela a sua promessa para o nosso coração. Porque com a morte Ele nos limpou de todo o pecado, com a sua morte Ele nos lavou de toda a transgressão, com a sua morte Ele veio e com o sangue nos elegeu para o novo testamento, mas com a ressurreição, o cumprimento da promessa de vivermos eternamente nele, e aos céus cantaremos e glorificaremos ao seu santo e precioso nome. Ele rasga um véu através da sua carne, que foi machucada, que foi totalmente dilacerada. O véu se rasgou, para que eu e você hoje tenhamos acesso ao nosso Deus Pai. Temos hoje um intercessor. Eu e você temos um intercessor fiel, que não nos abandona. No dia da sua fraqueza Ele te socorrerá. No dia da tentação Ele virá. Ele é o nosso intercessor continuamente. Ele não é um intercessor que hoje ora e amanhã diz assim: não, está tranquilo. Pelo contrário, Ele é um intercessor que está contigo continuamente. E hoje, pelo novo e vivo caminho, se achegue com fé a esse trono da graça.
Ofereça hoje a Ele adoração, gratidão. Se achegue hoje ao trono da graça dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu me comprou com Teu sangue e lavou-me com Teu sangue precioso. E eu sei que Tu está apto também para me livrar de todo pecado. Não fique com medo. Não diga que você não consegue suportar. Você tem um intercessor. Fica de pé no nome de Jesus. Não fique com seu coração angustiado, dizendo: será que eu vou suportar? Você tem um intercessor pela sua vida. Os diáconos, cadê os diáconos? Em nome de Jesus aqui. Nós vamos entrar no momento da nova aliança, a aliança que nós temos em Cristo Jesus. O pão representa a sua carne e o vinho representa o seu sangue. Hebreus vai dizer que todo o testamento era selado com sangue. Lá em Hebreus, Moisés pega o sangue do cabrito, o sangue da ovelha. Ele lê a antiga aliança e diante dessa antiga aliança ele vai aspergir, não só no livro, mas ele vai aspergir sangue no povo. E ele diz naquela antiga aliança: essa aliança está sendo selada com sangue, como testemunha de que vocês decidiram viver essa aliança. Cristo Jesus na cruz do Calvário levantou-se ao madeiro, morreu e aspergiu o seu sangue sobre nós, selando essa nova aliança, dizendo: essa nova aliança eu tenho com vocês. A nossa aliança também foi selada com o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, para que o testamento tenha validade e tenhamos direito à vida eterna. Eu e você temos direito. Senhor, nós oramos, Pai querido, nesse momento por esse vinho, que é representação do Teu sangue, simbolismo, Senhor. Pelo pão que representa a Tua carne, Deus poderoso. Nós, Pai querido, relembrando, Pai querido, a morte da cruz do Calvário, a qual nós, Pai querido, fomos alcançados, a qual sabemos que pelas suas pisaduras, porque aprouve ao Deus moê-lo, Senhor, e enfermá-lo, para que pudéssemos ser justificados. Ah, Senhor, e no seu sacrifício nos alcançou, nos lavou e nos redimiu, Senhor. Por isso, Pai querido, nós como representação oramos pelo vinho, oramos pelo pão, relembrando e celebrando a vida que Tu nos deste na cruz do Calvário, celebrando a vida, Pai querido, a qual Tu nos elegeu na cruz do Calvário, celebrando, Pai querido, a herança eterna, Senhor, que Tu nos alcançou na cruz do Calvário. Por isso, ser conosco, nos ajuda a viver em unidade contigo e com a Tua igreja. Deus poderoso, Tu és o Deus presente, Tu és Emanuel, o Deus que está no meio do Teu povo. Pai querido, nós oramos, Tu sabes, porque Tu sondas e conheces cada coração. E eu creio, Senhor, no Teu sangue, há poder no Teu sangue. O Teu sangue, Pai, cura, o Teu sangue renova, o Teu sangue purifica. Deus, aonde passar, Pai querido, aonde houver Senhor Jesus, a renovação da aliança, vai curando, vai renovando, vai levantando novamente, vai, Senhor Jesus, fazendo a Tua obra, em nome de Jesus. Poder servir a igreja do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra os céus, o Teu reino vem.
nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, grande Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o nosso Deus de trabalhar? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o nosso Deus de trabalhar? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Glória, 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 glória de Jesus. Para que entre o Rei. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Podei comer o pão. Oh, aleluia, 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 Jesus. Aleluia, 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 santo, 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 santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre que o beberem em memória de mim. Aleluia. Podei tomar o cálice da nova aliança em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo,
Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus Santo, Santo, Tu és Santo, Jesus. E toda a terra seja cheia da Tua glória. E toda a terra seja cheia da Tua glória. Que toda a terra seja cheia da Tua glória. Que toda a terra seja cheia da Tua glória. Queremos Te ver, 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 queremos Te ver e Te adorar e cantar a Ti e exaltar a Ti, Jesus, Jesus. Como os querubins e serafins, como os querubins e serafins, diante ao trono eles clamam Santo, 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 Santo. Como os querubins e serafins, como os querubins e serafins, diante do Teu trono, e eles clamam Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo,
Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Levante as suas mãos aos céus. Comece a glorificar o nome do Senhor em gratidão a Ele. Comece a exaltar o nome do seu Deus. Comece a oferecer sacrifícios de gratidão. Comece a oferecer o sacrifício de gratidão. Comece a dizer obrigado pela vida. Ei, obrigado pela saúde. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pela proteção. Obrigado, Deus. Oferecemos culto de gratidão. Oferecemos louvores de gratidão. Porque tu és o Deus maravilhoso que tem cuidado, Senhor, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, Deus, pela família. Te agradecemos pelos filhos. Te agradecemos hoje. Que manda na basura me canta e na ragaça. Oi, eu te mando rebe canta na basura e na gaçô. Oh, te agradecemos, Senhor, porque nos alcançou. Te agradecemos porque nos alcançou com a tua graça. Nós não éramos merecedores e tu nos alcançou, nos comprou com sangue. Te agradecemos, Jesus. Agradecemos, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, meu Deus, meu Redentor e meu Salvador. Por não ser merecedor, mas tu me alcançou e me resgatou, Jesus. E me resgatou, Jesus. Está selado por teu sangue essa nova aliança na minha vida, na minha casa, na minha família. Está selado com sangue a nova aliança, Senhor. Há poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus. Nós oramos, Senhor Jesus, pelas famílias que ainda não foram alcançadas. Nós intercedemos por aqueles que ainda não estão aqui, Deus poderoso. Intercedemos com a mãe que quer que o seu filho seja alcançado. Intercedemos com aquele que tem orado pela sua casa, pela sua família. Deus, alcança com teu sangue precioso. Alcança, Pai, com a tua graça. Alcança, Deus poderoso. E quebra toda corrente do diabo. E quebra toda corrente da opressão.
comunidade de Alfredo Nascimento, nós, Pai querido, como igreja oramos, demônios, principados, potestade, nós estamos te dando uma ordem. Essa comunidade pertence ao Senhor Jesus. Essa comunidade pertence ao Senhor Jesus. Espírito do tráfico, bata em retirada. Espírito do vício, bata em retirada. Espírito do adultério, nós te damos uma ordem agora. Sai do nome de Jesus. Todo espírito de miséria, todo espírito de pobreza, nós te damos uma ordem. Sai, cai por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder no 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 nome de Jesus. Oh, Jesus. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, glorifique, dê um aplauso melhor. Levante suas mãos e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, glória a Deus. Pelo Senhor marchamos, seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Celebre ao Senhor, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nós temos aqui 4 visitantes, né? A nossa irmã Gracinei está aqui conosco ali. Nós estamos muito alegres, né, em recebê-la aqui. A Jennifer, glória a Deus. Jennifer, cadê? Quem é a Jennifer? É, glória a Deus, amém. Seja bem-vinda. A Kaila. Kaila, é? Amém, a pequena, né? Amém, estamos felizes em receber vocês aqui. E o Alfredo. Amém, aleluia. Você é Alfredo? É, amém. E o nome do nosso irmão lá é? Não, teu nome? É?
Davi? Glória a Deus, olha aí que bênção. E o nosso irmão Davi que está aí conosco. Nós estamos muito gratos pela presença do Senhor, de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe vocês grandemente. Sejam sempre bem-vindos. E que vocês possam a cada dia mais estar conosco para junto nós adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão e meu irmão será. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e meu irmão será. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e meu irmão será. Aleluia. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Sejam bem-vindos. A igreja está muito alegre em recebê-los. Amém? Antes nós vamos de encerrar, nós vamos dar um aviso, né? O pastor aqui, vem aqui, pastor, só os dois. Só mais um instantezinho aí que eles vão dar um aviso aqui do culto que vai acontecer agora sábado, culto de casais. Você aí, né, casado, pode. O negócio aqui é bênção de Deus. Paz, irmãos, que o Senhor, né, possa nos abençoar a semana inteira, né? E no sábado, né, como vocês já sabem, segundo sábado de cada mês, nós dedicamos ao Senhor, mas junto com os casais, né? Então, sábado agora eu encontro 7 horas da noite. Pode convidar, né, seus vizinhos aqui da comunidade. Eu já estou convidando aqui a nossa irmã Gracinei, a sua nora com seu filho para estar aqui conosco. Sábado, tá? Não paga nada, ainda vai sair daqui cheio da bênção do Senhor. Né? Então, sábado às 20 horas, né? E nós pretendemos assim que realmente, como diz a rede de casais, que estejam aliançados no Senhor. Porque se nós não estivermos aliançados no Senhor, nós não vamos ser felizes. Amém? Amém. Então, todos os convidados, casais, né, vão precisar de 2 voluntários que quiserem nos ajudar aqui no sábado, você vai ficar agradecido, tá? E no nosso último encontro, foi deixado com vocês, né, os 10 segredos para um casamento pleno e duradouro, tá? Todos receberam ali, né, um folhetozinho, e dentro desse tema aqui, a gente vai fazer algumas perguntas também no dia do nosso encontro aqui, tá? Você que é noivo, que quiser participar, não tem problema, pode vir, é um aprendizado a mais, é um conhecimento a mais que você vai ter, né? Eu e a minha esposa estamos à frente desse ministério, do qual temos autoridade dada pelo pastor Tiniel e a missionária Luciana. Para quem não nos conhece, eu me chamo pastor Evandro, auxiliar do pastor Tiniel, e a missionária Luciclede, que é auxiliar da missionária Luciana. Então, todos vocês, né, estão convidados a participar da nossa rede de casais, amém? Não tenham vergonha de vir, tá? Quem já esteve aqui sabe que é bem dinâmico, é bem participativo, não é um culto, né? É uma conversa entre casais, troca de experiência, né? A gente já faz isso porque somos casados há 40 anos e a gente procura transmitir um pouco, né, desse nosso casamento para as pessoas que estão começando agora, né? Como tem que fazer para chegar aos 40 anos, amém? Glória a Deus. Não esqueça, irmão, como a missionária me lembrou aqui, não esqueça da rifa. Amém? Você que pegou as rifas aí, vai ser domingo, né, missionária? Missionária Elaine aí, essa semana.